E o passarinho? Quem é o passarinho? Isso. O Sérgio é o bicho preguiça, você aqui é o Zé Orelha, eu sou o Pimentão, a Guilda é o Vaca, o Demário é o Sapo. Ah, é assim? Eu peguei o dicionário. Eu não consegui identificar os outros. Quanto mais os caras falam mal de mim, mais eu engordo. Estou com quase 98 agora. Até o final da campanha eu chego a 100. 3 dias, então. Não estou nem dormindo de noite. Só estou dormindo 9 horas por noite só. Deito às 10 e acordo às 7 porque eu não desperto. Esse negócio de insônia não me pertence. Estou pintando o cabelo, né? Porque não tenho nada branco aí. Eu já tenho. Nem um fiozinho branco. O cabelo branqueando é barba e o cabelo do peito. Sou careca e Zerado. Com cabelo ainda é cabelo preto. Tanta preocupação, cara, que falo mal de mim. Quanto mais eu falo, mais eu vendo o vídeo e volto, você vai lembrando da política. Isso eu não prejudico. Mais 2 anos. Vocês não estavam na gestão passada. E assim, ó, quem pensa que ele não prejudica, ele prejudica. Você vai revisar e não vai para vocês exposição. Isso aqui também já falei. Um comentário desse prejudica. Tem que se mostrar logo para mim. Porque assim, ó, se é o primeiro no jornal, quantos outros vão vir? Se o primeiro já vem nesse nível. Começa a botar, bota 2 espinhas dele no fora, você não pipoca já. Essa e a próxima 2 só. folhinha. Bota só 2 na só para Então, dar um no bocadinho. lugar dele. Leva lá, puxa daqui. Afirma com o advogado e faz com isso daqui, não abre a barra. No mínimo, tem que fazer isso. Eu não falo porque eu não descubro dele. Eu quero que ele coloque o meu nome, eu quero colocar vereador Marcelo, eu pego lá dentro. Mas tu é o. Como é que é o. Jabuti? É o jabuti, né? Falou da árvore, né? Não, jabuti não. Deve ser jabuti porque eu sou meio lerdo mesmo, deve ser por isso. Então, esse É o meu apelido mesmo em casa, mas eu não só me chamo de jabuti. Me chamar de jabuti não. quem é um passarinho? Me chamar de jabuti porque eu sou casca grossa, deve ser. Quem é o alce? Mas tu tá acreditando? É o traíra? É o traíra? Me chamar de jabuti. Pelo menos era essa vez passada, bicho, não sei se você mudou. Me chamar de jabuti porque eu sou casca grossa. Chamou o Zé Orelha e o Pimentão, eu ia ligar vocês. Então no meio da bate, eu sabe, então casou. Eu não tô, então produzido demais. Isso preguiça era o seu. É o seu Juninho. Ainda é. Traíra é. Mas eu tô criando cobra aqui. Não, mas aí o passarinho é brava, né? Coleira. Passarinho de projetinho. É o do Paulo da Catarina? É da Catarina? É, deve ser. Olha, Deve ser a Maria Catarinense, né? eu sou da Monteira Catarina. Traíra é. Pode isso. Eu moro, não vejo tudo. Tu é o quê? Não pode seguir. É o pimentão. Marcelo é o Zé Orelha. Eu sou mesmo, orelha grande, mas por enquanto não estou pedindo dinheiro para comer, viu? Graças a Deus estou comendo meu serviço. Quando comecei a ler, não parava de nada, cara. Eu sou burrinho mesmo. Que isso? Quem é ele? Não. Não, mandei trocar meu nome se ele for homem, meu sério, ele fala para nós. O que eu digo desse cara, ele não tem coragem de falar para nós. Manda vir no meio para a confusão. Você não manda ele falar, porque ele é grandão, sabe um pedaço de pau, não é? Se não cortarem, o próximo é de novo. Alguma coisa não. Vem, vamos ver aqui. Tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, aos munícipes presentes na casa. Obrigado pela presença. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 42ª reunião ordinária do 3º ano legislativo da 6ª legislatura. Peço ao vice-presidente da casa, vereador Osnioc, que faça a leitura de um trecho da Bíblia e logo após a oração do Pai Nosso. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e a todos os que nos acompanham nessa noite. Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem
que enche dele a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à sua porta. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em discussão, a ata 148/2011. Não havendo quem queira discutir, em votação. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade do plenário, com a ausência do vereador Juarez e do vereador Isaac. Peço à primeira secretária da Casa, a vereadora Márcia, que faça a leitura das correspondências. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, aos munícipes presentes na Casa de Leis. Ofício 289, de 7 de dezembro de 2011, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ervino Esperandil. Assunto: solicitação de pareceres jurídico e contábil. Solicitação. Atendendo ao requerido pelos vereadores membros da comissão permanente desta Casa de Leis, solicitamos os documentos faltantes, parecer jurídico e contábil, ao projeto de lei complementar 4/2011. Câmara de Vereadores de Itapuá, ofício 287/2011, de 2 de dezembro de 2011. Encaminhamento de proposições. Projeto de lei 40/2011, redação final, projeto de lei 54/2011, projeto de lei 61/2011, indicações verbais 204, 205, 206 e 207/2011. Associação de Juízes do Tribunal Eclesiástico do Brasil, Conselho Federal de Capelânia. Convite. Os concluintes do curso de Juiz de Paz, tenho o prazer de convidá-la a participar do culto de ação de graças, entrega de comendas e entrega de certificado no dia 18 de dezembro de 2011, às 19h30, na Igreja Assembleia de Deus do Brasil, na Barra do Saí. Concluintes: João Batista de Freitas, Isaías Roque de Melo, Raquel Ramos da Costa, Padre Jocélio Pinheiro, Pastor Jocélio Pinheiro, Maria Aparecida Vieira Pinheiro, Pedro da Guia de Almeida, Josefa Chesque Ferreira, Pastor Valdomiro Ferreira, Joel Teixeira Soares, Ivone Ribeiro de Andrade, Moisaniel Neres do Rosário, Marcos César Andrade. Conselho Tutelar de Itapuá, ofício 173/2011, Itapuá, 2 de dezembro de 2011. Vimos pelo presente encaminhar quadro demonstrativo das situações atendidas pelo Conselho Tutelar no mês de novembro de 2011. Câmara de Vereadores de Itapuá, ofício 282, de 6 de dezembro de 2011. Assunto: informações referentes à empresa vencedora da licitação para o fornecimento de merenda no projeto Segundo Tempo, no ano de 2008. Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 898/2011, de 6 de dezembro de 2011. Senhor Prefeito, encaminhamentos para conhecimento e arquivamento da Lei Municipal 371/2011 e Decreto Municipal 1406/2011. Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 901, de 7 de dezembro de 2011. Encaminhamento para conhecimento e arquivo das leis municipais 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 e 371. E decretos municipais 1396, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 e 1405. Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 902, de 9 de dezembro de 2011. Encaminha para apreciação, aprovação e arquivo os documentos abaixo relacionados. Parecer jurídico e contábil ao projeto de lei complementar 18/2007. (18 de 2007). Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 167/2011, de 9 de dezembro de 2011. Assunto: cópias dos editais de licitação na modalidade de pregão e convite, realizado pelo município.
Pregão presencial 45/2011. Objeto: aquisição de imobiliário para uso das escolas da rede municipal de ensino, conforme as especificações constantes no anexo 5 do edital. 2. Convite 23, processo: contratação de empresas de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pintura nas escolas Frei Valentim, Pré-Escola Gente Feliz e Creche Mundo Encantado, conforme especificações constantes do anexo 1 do edital Projeto Básico, ART e Memorial Descritivo. São essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Algum vereador requer cópia? Não havendo quem requeira cópia, passamos então à ordem do dia. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto de lei 51/2011. Projeto de Lei 51/2011. Altera a Lei Municipal 116/2002 e dá outras providências. Ervino Esperandil, prefeito municipal, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1 da Lei Municipal 116/2002, que passa a ter a seguinte redação. Categoria profissional. Médicos, de 10% a 80% de gratificação especial. Enfermeiros, de 10% a 60% de gratificação especial. Técnicos e auxiliares de enfermagem, de 10% a 30%. Artigo 2º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 116/2002, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. As equipes de saúde de que trata este artigo serão compostas de médicos clínicos gerais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal 116/2002, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Os cargos de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliares de enfermagem serão preenchidos mediante seleção interna entre servidores integrantes do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, mantidos os níveis de vencimento já percebidos, devendo os candidatos satisfazer os requisitos próprios do Programa Saúde da Família. Fica alterado o parágrafo 4º do artigo 5º da Lei Municipal 116/2002, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 4º. As gratificações para as categorias de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens e auxiliares de enfermagens serão computadas sobre o respectivo vencimento do profissional e deverão ser definidas através do decreto do chefe do Poder Executivo de acordo com a interiorização e complexidade dos serviços prestados. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e altera a Lei Municipal número 116/2002. Itapoá, 27 de outubro de 2011, Ervino Esperandil, prefeito municipal. Exposição de motivos consta. Parecer contábil favorável. Relatório com as premissas e metodologia do parecer contábil. O anexo 4 do quadro de cargos e salários. Parecer jurídico do Executivo. Parecer jurídico do Executivo é de parecer favorável. Isto posto, cumpridas as recomendações anteriores, opina-se pelo encaminhamento do presente projeto de lei à Câmara de Vereadores para apreciação e votação. É o parecer, em 7 de novembro de 2011, Marlon Roberto Neuber, procurador municipal. Parecer jurídico do Legislativo. O presente projeto de lei em apreço tem por objetivo alterar a Lei Municipal 116/2002, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder gratificação aos profissionais da saúde, para atribuir a mesma gratificação aos técnicos de enfermagem. Diz a justificativa que o técnico de enfermagem está inserido na equipe de PSF, conforme prevê a portaria 648. O Ministério da Saúde, o que faria jus à mesma gratificação atribuída aos demais. Vem subscrito pelo prefeito, o qual é parte legítima para dar início ao processo legislativo. A técnica legislativa apresentada na proposição atende os requisitos da Lei Complementar Federal. O parecer contábil anexado dá conta de que a despesa criada com a presente proposição não afetará as metas de resultados fiscais previstas na LDO 2012 e que a despesa total com pessoal impactada não extrapola o limite máximo permitido. Bem assim, que o projeto está de acordo com os artigos 16, 17 e 20 da Lei Complementar 101/2000.
Desta feita, ressalto apenas que o artigo 5º do projeto em comento reza que a lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo provável que seja nesse exercício financeiro, devendo assim ser observado que a despesa correspondente também deve ter previsão nas leis orçamentárias desse exercício ou emendado o projeto para que entre em vigor em janeiro de 2012. No mais, não há ilegalidade a serem apontadas. É o sintético parecer, cuja conclusão é pela regular tramitação. Itapoá, 23 de novembro de 2011, Marta Regina Bedin, Procuradora do Legislativo. Parecer das comissões número 79 de 2011. Ao serem incumbidos de analisar o projeto 51 de 2011, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, os membros da Comissão de Educação e Saúde e Assistência, os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, após a análise, são de parecer favorável ao projeto em tela. É o parecer, Sala das Comissões, em 25 de novembro de 2011, assinam todos os vereadores participantes das comissões. Em discussão o projeto? Senhor presidente. Vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, também os munícipes presentes na casa. Senhor presidente, esse projeto, ele já foi dado parecer há mais de uma semana. Eu acredito que esse projeto vai futuramente criar algum tipo de polêmica, não nesse momento, porque existe um pedido por parte dos servidores dos PSFs, uma equiparação na questão gratificação com os funcionários e agentes de saúde do PA 24 horas. Na verdade, a Câmara de Vereadores tem somente a atribuição de aprovar esse lastro, que vai de 10 a 30, de 30 a 50 e de 10 a 80, que é o caso dos médicos, dos servidores do município. Então, senhor presidente, esse projeto, na parte que cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da qual eu faço parte, não vislumbramos nenhum tipo de problema que possa macular o referido projeto, e tendo em vista da necessidade de incluir os técnicos em enfermagem, que hoje não são atendidos somente os médicos e os auxiliares de enfermagem. Nada mais justo, porque é só uma nomenclatura diferente, e eles não ganhariam isso. E já o lastro da concessão, isso cabe ao Poder Executivo, junto com a senhora secretária, senhora Suzinei. Então, eu acredito que nós estamos fazendo a nossa parte, que é autorizar essa prerrogativa do Poder Executivo, e eu acredito que lá os funcionários devam, sim, reivindicar, junto ao Poder Executivo, uma melhora nas gratificações, mas aí seria, num segundo momento, o Poder Executivo enviaria um novo projeto, e eu acredito que o Poder Legislativo, em momento algum, se eximirá em atender o pedido do Executivo para aprovar o devido projeto para que seja concedido a essas pessoas essa gratificação. No mais, não vislumbro nenhum tipo de problemas que possa macular esse projeto e peço de todos os vereadores a aprovação. Continua a discussão? Não havendo mais que queira discutir, em única votação, o projeto de lei 51/2011, se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade do plenário, o projeto de lei 51/2011, em única votação. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto de lei 62/2011. Projeto de Lei Municipal 62/2011, de 30 de novembro de 2011. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Mário Eloy Tavares, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 4.320/64, conforme abaixo. Suplementações. Secretaria de Administração e Finanças, aplicações diretas, R$ 50.000. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, aplicação direta, 55.837, aplicação direta, 45.000, aplicação direta, R$ 150.837. Anulação. Procuradoria Jurídica, aplicação direta, R$ 60.000. Secretaria de Planejamento e Urbanismo, aplicação direta, R$ 2.837, aplicação direta, R$ 1.000. Aplicação direta, R$ 1.000, aplicações direta, R$ 1.000,
Urbanização da Orla, aplicação direta R$ 4.000, aplicação direta R$ 10.000. Regularização fundiária, aplicações diretas R$ 8.000 e aplicações diretas R$ 2.000. Secretaria de Agricultura e Pesca, Departamento de Agricultura, aplicações diretas R$ 8.000. Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, R$ 11.000. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras, R$ 8.000, R$ 10.000 e R$ 14.000. Secretaria de Esporte e Juventude, aplicações diretas R$ 10.000. Total das anulações, R$ 150.837. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapoá, em 30 de novembro de 2011, Mário Eloy Tavares, prefeito municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei, que ora apresentamos, solicita autorização legislativa com o fim de possibilitar ao Executivo a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação. As anulações realizadas são remanejamentos necessários para atender a manutenção e investimentos básicos das secretarias contempladas, tendo em vista a dotação insuficiente e incidem sobre dotações orçamentárias com saldo disponível ou que não serão utilizadas até o final deste exercício. Dessa forma, solicitamos dos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, para a devida adequação da dotação. Consta o parecer contábil favorável, parecer jurídico do Executivo, parecer das comissões. Projeto de Lei de 62 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei de 62 de 2011, oriundo do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, após análise, são de parecer favorável ao Projeto de Lei em tela. É o parecer Sala das Comissões em 6 de dezembro de 2011. Comissão de Orçamento e Finanças, José Maria Caldeira, Jefferson Rubens Garcia e Isaac Góes. Parecer 93 de 2011. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Ao serem incumbidos a analisar o Projeto de Lei de 62 de 2011, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, após análise, são de parecer favorável ao projeto em tela. É o parecer Sala das Comissões. Consta o parecer jurídico do Legislativo de parecer favorável. Em discussão o projeto? Senhor presidente. Vereador Marcelo. Por gentileza, gostaria de ter acesso ao projeto, senhor presidente. Muitos projetos com suplementação orçamentária têm dado entrada nesta casa. A maioria deles, a unanimidade desse legislativo tem aprovado, entendendo que é uma forma de ajudar e de colaborar com a administração pública, ao contrário do que muitos se falam por aí, que algumas pessoas tentam atrapalhar o Executivo Municipal, falam, mas em momento algum apresentam nenhuma documentação pertinente para conseguir corroborar as palavras colocadas ao vento. Eu quero dizer que na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, fui favorável ao parecer da comissão, e para não dizer que está vendo aqui uma antinomia, quero dizer que o parecer da comissão trata da questão jurídica, da questão constitucional e da questão de redação do projeto. O projeto realmente, em sua parte redacional, embora tenha dito que o projeto nunca deveria ser pessoal, nunca deveria constar o nome do prefeito no seu preâmbulo, mas continuo mandando de forma errada, a qual providência já estamos tentando tomar dentro das comissões permanentes da Casa. Mas o que me estranha é dizer, senhor presidente, de que a revitalização da André Rodrigues de Freitas não vai ser usado o dinheiro, porque na exposição de motivos, elas são remanejamentos necessários, tendo em vista a dotação insuficiente, e incidem sobre a dotação orçamentária com saldo, que não serão utilizados até o final desse exercício. Quer dizer, o dinheiro está lá, foi aprovado no início do ano na lei orçamentária, também, foi aprovado um ano antes, que é uma questão do orçamento, e nós temos aqui, por exemplo, uma anulação na revitalização de 8 mil mais 10 mil, e a estruturação e manutenção do cemitério da Jaca, mais 14 mil. É de conhecimento notório de que aquele cemitério tem, por várias vezes, recebido reclamação da comunidade, está ligeiramente abandonado, assim como aquele posto daquela comunidade, e eu não me sinto à vontade em votar um projeto desse aqui, anulando principalmente essa questão. Ficar batendo aqui, dizer que nós temos que devolver o projeto para que se adeque, eu acredito que o Poder Executivo, sabendo da nossa prerrogativa limitada de não poder emendar um projeto orçamentário, simplesmente tirando
essa anulação na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, tem usado essa prerrogativa para aprovar o projeto, colocando algumas suplementações que eu acredito que não deveriam ser feitas. Urbanização da Orla também são R$14 mil, que eu acredito que não deveria ser anulada, porque R$14 mil nós temos, quando eu digo nós, esse legislativo tem pedido reiteradas vezes iluminação, manutenção da primeira, da segunda, terceira pedra, que é um breu, aquela região, não se faz manutenção, não se limpam as pedras, não se urbaniza a orla. E agora, no dia 12 de dezembro, nós estamos votando um projeto para anular essa mísera quantia de R$14 mil, mas que talvez pudesse trazer algum benefício para os nossos munícipes e para as pessoas que visitarão o nosso município. Portanto, tendo em vista o exposto, já me coloco contrário a esse projeto e gostaria de pedir que os vereadores se colocassem contrário também, para que pelo menos nós colocássemos um pouco de responsabilidade nas costas do Executivo para investir esse dinheiro que o povo solicitou em audiência pública. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Isaac. Boa noite, senhor presidente. Nobres vereadores, vereadora, munícipes que nos assistem na sessão de hoje e também pela internet. Senhor presidente, foi levantado, inclusive, na reunião das comissões, uma espécie de síndrome que o nosso município acaba possuindo, que é a da chamada síndrome do cobertor curto. O ideal é que o Executivo e o Legislativo façam seus orçamentos de forma a poder contemplar dotações orçamentárias para atender todos os programas, todas as ações que seriam ideais que se realizassem. Entretanto, nós temos acompanhado isso ano após ano e temos observado que no momento da execução o gestor público tem que eleger as prioridades das prioridades e fatalmente aquelas pequenas dotações que a gente faz à reserva por ocasião do orçamento acabam sendo inutilizadas porque são insuficientes e porque o gestor tem que fazer as obras ou as ações mais prioritárias. Eu espero, senhor presidente, que num futuro bem próximo, Itapuá possa contar com um orçamento aí, quem sabe, de R$100 milhões, e o Executivo possa, então, deixar reservado, assim como o Legislativo, dotações orçamentárias em todas as rubricas, em valores suficientes para a realização das ações, e sem que haja necessidade de se ficar fazendo esses remanejamentos que se tornaram rotina e quase que obrigatório, ano após ano, em final de exercício. Então, infelizmente, é uma realidade, né, já vivida e sentida ao longo de todos esses anos que eu acompanho a execução orçamentária por parte do Poder Executivo, não apenas na condição de secretário de Administração e Finanças na época, mas também na condição de vereador nesta casa. Lembrando também que não é uma característica só de Itapuá. Isso acontece com todos os municípios que têm o mesmo porte financeiro e econômico que o nosso, que por lei é obrigado a elaborar um orçamento prevendo inúmeras ações, sem ter dinheiro para acreditar nessas contas, colocando lá R$1.000, R$5.000, apenas para forma, apenas para garantir a possibilidade de eventual suplementação. E que chega no final das contas, pela quantidade de contas que são abertas no orçamento, esses pequenos valores acabam somando quantias significativas que vão sim fazer falta para as ações emergenciais ou mais prioritárias na ordem da necessidade do interesse público. Era isso, senhor presidente, eu peço pela aprovação do projeto. Vereador Caldeira. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente discutiu bastante esse projeto aqui nas comissões. Na verdade, senhor presidente, é só falta de planejamento mesmo de como gastar o dinheiro no decorrer do ano. É claro que agora estamos em 12 de dezembro, jamais vão fazer obras aqui na Ana Maria Rodrigues Freitas, no André Rodrigues Freitas, e muito menos fazer obra lá no cemitério da Jaca em Preso Natal. Mas no ano inteiro podia ser feito se quisesse, né? Então agora não resta mais nada do que nós pegar
e fazer essa suplementação para que outros trabalhos possam ser feitos ainda. A questão também da orla, é visível que isso aqui ainda, apesar de nós ter um porto aí que está mandando ver, mas nós ainda somos turismo. A maioria das pessoas que vêm para Itapuã ainda que virão por causa da praia. E nós precisamos dessa praia arrumada, ajeitada, para que nós possamos cada vez, o nosso comerciante, ter mais condições de contratar pessoas de Itapuã para trabalhar no comércio e também se manter durante o inverno. Agora, essa questão podia ser melhorada se houvesse mais planejamento com dinheiro público. A gente faz as audiências públicas, o povo vem aqui, é uma rotina, nós vamos iniciar tudo em janeiro de novo, o ano de 2012. Lá também já está planejado o que vai ser gastado no próximo ano. Espero que seja cumprido e que no setor de planejamento haja mais funcionário. Né? Nós estamos aí reivindicando todas as sessões que se colocam um semáforo na rua André Rodrigues de Freitas, ali próximo ao posto. Está acontecendo inúmeros acidentes direto, nada é feito. Faixa de pedestre, essas coisas que o setor de planejamento da prefeitura podia estar trabalhando e fazendo, com a verba que tem suficiente. Mas nunca acontece. Então sempre se espera do futuro que nós tenhamos uma prefeitura mais estruturada, como vamos ter já no próximo ano, uma nova sede, e que lá, agora com o novo concurso público que teve no dia 11, nós tenhamos mais pessoas trabalhando e quem sabe assim possamos ter uma prefeitura mais planejada e uma Itapuã melhor para todos os munícipes. Então, eu só peço aos companheiros que votem favorável a esse projeto, porque não tem mais como arrumar o cemitério da Jaca, fazer alguma coisa na orla, ou muito menos na André Rodrigues de Freitas. É só isso que eu peço, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Juarez. Eu podia concordar até com o vereador Isaac se nós estivéssemos em 2009. Estamos já em 2011. Não dá para admitir a incompetência do Poder Executivo na falta de planejamento. Está evidente que se tivesse planejamento, não precisava estar hoje suplementando aí conta nenhuma. Não sabem fazer também, porque se tiver dinheiro aqui para arrumar a rua André Rodrigues de Freitas, nós não estaríamos sentindo essa caatinga que toda a sessão aqui não dá para aguentar, né? E eu acho que esse dinheiro dá para ser usado aí. Então, até queria parabenizar as comissões, que não acharam ilegalidade nenhuma no projeto. Mas lá, claro, é o voto técnico. Aqui é o voto político. Tem que entender isso também. Não podemos admitir aqui, como vereador do PMDB, a falta de planejamento do Poder Executivo. Então, por essas e por outras, me posiciono contrário ao presente projeto. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, só para aproveitar o ensejo e deixar registrado, como disse bem o vereador Isaac, concordo com a opinião dele, daquela síndrome do cobertor curto, cobre-se a cabeça, se descobre os pés, né, e assim sucessivamente, cobre os pés, descobre a cabeça, mas nós temos tramitando nesse legislativo 2 projetos que pretendem reestruturar o administrativo municipal e para que as pessoas saibam e possam se atentarem a esse projeto que aqui tramita, só para o mês de dezembro de 2011, caso fosse aprovado esse projeto da forma que o Executivo pediu, o impacto seria de R$ 144 mil. Para 2012 e 2013, R$ 2.700.000, em torno de R$ 1.300.000 ao ano. Esse seria o impacto para suprir a necessidade da reestruturação proposta não pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo. E só para nominar poucas aqui, criação de secretaria executiva para o gabinete do prefeito, criação de secretaria para gabinete de vice-prefeito, também criação de vagas lá na questão administrativa, ou melhor, na questão jurídica. Questão jurídica essa que eu acho a maior afronta à questão do administrativo local, tendo em vista que toda a estrutura é por conta do Poder Executivo e lá se vão sucumbências. Esses 60 mil que está sendo suplementado nesse projeto do honorário de sucumbência do Poder Executivo na parte da Procuradoria, aí sim, eu acredito que não foi usado, não houve refis, até tudo bem. Agora, dizer que não teve tempo de investir no cemitério da Jaca, não teve tempo de investir na revitalização, vereador Caldeira, o senhor me desculpe, mas o senhor, além de ser vereador, o senhor tem seus trabalhos por fora, e um deles o senhor promove som por aí, e o senhor sabe que na temporada, ali próximo ao Dom Petisco, restaurante bastante frequentado na temporada, é fruto de reivindicação da Vossa Excelência, a arrumação
daquela valeta que é uma vergonha, que cruza naquele bico, do lado onde era o antigo Toa-Toa, Camboão e assim por diante. Existe uma reivindicação de 2 anos, não se faz nada, e no mês de dezembro de 2011, como bem disse o vereador Santin, 3 anos depois, ainda continua-se dizendo que não tem planejamento. Orçamento curto, 42 milhões para 2012, orçamento curto, previsão de aumento de vagas e, digas de passagem, todas elas cargo comissionado. Nenhum concursado, meus senhores e minhas senhoras. Todos eles cargos comissionados para poder fazer essa criação. Felizmente, esse legislativo tem pensado de forma coerente, indiferente de partido, e tem segurado de forma sábia esses projetos, porque o parecer jurídico é uma afronta à inteligência de qualquer jurista, de qualquer legislador. Simplesmente cria-se vaga por criar, porque é uma vontade do executivo e não se dá nada. Não se diz por que suprime 15 vagas de professor para criar 30 dentro da administração pública municipal. Por isso e por outras, volto aqui a reivindicar, a pedir, a solicitar aos nobres vereadores que votem contra esse projeto, que devolvam esse projeto rejeitado para a prefeitura e eles que se virem, para ver se pelo menos no final do mês de dezembro, enquanto não fique falando besteira nesses jornaizinhos de circulação local, se preocupe em administrar o município da melhor forma possível. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Juarez. Só para registrar, quando eu falei em 2009, é porque o executivo já pega um orçamento já pronto, né? Então, daí não tem jeito de planejar nada. Mas 2010, 2011 já devia estar bem planejado. Continua a discussão. Vereador Jefferson. Questão de... Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes. Questão de que foi analisada aqui, que foi aprovado, foi deliberado em plenário, né? Todo votação favorável, todos nas comissões. A questão é essa, como o vereador Caldeira falou, a questão do planejamento. Agora, para prejudicar o final de um orçamento, alguma coisa, eu acho que a situação temos que votar. Não adianta querer aqui ficar até o... a questão é a questão da suplementação e da anulação, é uma coisa constante. Não adianta aqui nós ficarmos... O negócio é aprovar e trabalhar. Eu já não concordo com o meu nobre companheiro aqui, Jefinho, porque uns obedecem, outros têm as suas opiniões próprias, né? E, então, por isso que eu voto contrário ao projeto. Senhor presidente. Vereador Osni. Senhor presidente, ouvindo os vereadores falarem concernente essa suplementação, nós entendemos o anseio dos vereadores. Muito bem falou o vereador que falou sobre o vereador Caldeira, que ele foi um dos que mais trabalhou. Eu digo assim porque nessa casa deu entrada, acho que umas 2 ou 3 vezes, pedido, indicação desse vereador, para que fosse resolvido aquele problema ali do Dom Petisco. Porém, não só aquele, mas tantos outros problemas que nós temos na nossa orla. Lamentavelmente, o projeto tem voto, não resta a menor dúvida. Não temos mais nada o que fazer, mas esperamos que no próximo ano, senhor presidente, nós tenhamos um pouquinho mais de ousadia de trabalhar e cobrar melhor o nosso executivo para que as coisas aconteçam, porque na realidade é uma vergonha. Hoje mesmo fui chamado ali, alguns moradores na orla do Brasília, tão preocupado com a temporada chegando aí, e tão preocupado que os turistas vão chegar, os veranistas vão chegar e não vão poder descer a praia, visto que a ressaca comeu, fez barranco e não tem como eles descerem até a praia. E simplesmente nós vamos tirar um dinheiro, passar para suplementar para uma outra rubrica, aonde nós podíamos aplicar ali, fazer alguma coisa para os nossos veranistas e para os nossos turistas. Porém, é claro, temos só mais 10 dias, nada vai ser feito. Vou votar sim o projeto favorável, senhor presidente, mas espero que o ano que vem, esta polêmica que está sendo feita hoje aqui, nós possamos se reunir e atacar melhor o executivo para que as coisas aconteçam. Acho que é isso que está precisando nós fazer. Não só votar, 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 até por fora aí, nós vereadores, não só eu, mas todos nós aqui,
Somos muito bem falados que a Câmara de Vereadores é qual a igreja que só sabe dizer amém em tudo. Infelizmente, os boca grande por fora estão falando isso, que a Câmara de Vereadores aqui de Itapá é igual a igreja que dá amém em tudo. E até não podemos tirar muita razão, porque até agora nós temos dado amém mesmo em tudo, para ajudar o desenvolvimento do nosso município. Mas eu creio, senhor presidente, já falei, e se for preciso, eu volto a dizer, para que isso fique registrado até, se for preciso, o ano que vem eu viro oposição também, senhor presidente. Porque eu acho que virando oposição as coisas clareiam mais e somos mais atendidos, porque muitas coisas eu tenho a fazer e até agora nada foi feito, a não ser alguma coisa que o secretário de obras tem me atendido. Então, acho que está na hora, senhor presidente, de eu tomar uma grande indignação sobre isso e procurar que as coisas venham a acontecer. Até porque estamos aí perto de um ano eleitoral e as coisas não acontecem. Nós, quando saímos da rua 4 anos atrás, nós prometemos para o povo que nós iríamos atender as comunidades. Temos visitado, sim, temos fazer de tudo para que aconteça, porém, lamentavelmente, não tem acontecido. Então, acho que se eu virar oposição hoje, deixar de ser da base, acho que as coisas vão melhorar, senhor presidente. Porém, o meu voto é favorável. Senhor presidente. Vereador Valdecir. Eu me manifesto contrário a esse projeto, senhor presidente, porque, de forma inaceitável, tirar dinheiro do cemitério da Jaca. Quem olha aquilo lá, quem vai lá, sabe que a situação é precária. Então, eu acho que não teve tempo. Chegamos no final do ano, não tivemos tempo. Ano que vem vai ser a mesma coisa. Vamos chegar a novembro, dezembro, e vamos estar aqui suplementando e anulando por falta de tempo. Então, acho que está na hora, sim, do nosso legislativo começar a cobrar. Continua a discussão. Não havendo mais que queira discutir, em única votação, o projeto de lei 62 de 2011. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado com 3 votos contrários. Em única votação, o projeto de lei 62 de 2011. Peço à primeira secretária, a vereadora Márcia, que faça a leitura do projeto de lei substitutivo número 2 de 2011 ao projeto de lei complementar número 3 de 2011. Projeto de lei substitutivo 2/2011, de 24 de novembro de 2011, ao projeto de lei complementar 3/2011, oriundo do Poder Executivo em 5 de 24 de novembro de 2011. Revoga a lei municipal complementar 30 de 22 de junho de 2011. Artigo 1º. Fica revogada a lei municipal complementar 30 de 22 de junho de 2011, que altera a lei complementar 11 de 2005, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município e sobre a entidade de previdência e da outras providências. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara de Itapuá, em 24 de novembro de 2011. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Isaac Góes, Marcelo Antônio Tessari e José Maria Caldeira. Parecer das comissões. Ao serem incumbidos de analisar o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei complementar 3/2011, oriundo do Poder Legislativo, que revoga a lei municipal complementar 30 de 22 de junho de 2011, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Orçamentos e Finanças, os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, após análise, são de parecer favorável ao projeto em tela. É o parecer, Sala das Comissões, em 29 de novembro de 2011. Parecer 94 de 2011, que ratifica o parecer favorável 89 de 2011 ao projeto de lei substitutivo 2 de 2011. Ao serem incumbidos de analisar o projeto de lei substitutivo 2 de 2011, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, os membros da Comissão de Saúde, Educação e Assistência e os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, após análise, ratificam o parecer favorável número 89 de 2011. De folhas 8. É o parecer, Sala das Comissões, de 6 de dezembro de 2011. Os membros da comissão, todos os membros da comissão. Está em discussão o projeto? Não havendo quem queira discutir, em primeira votação, o projeto de lei. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade do plenário, com a ausência do vereador Juarez. Em primeira votação.
Peço à vereadora Márcia que faça a leitura da redação final ao projeto de lei 38/2011. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Isaac. Solicita a Vossa Excelência a autorização do plenário, considerando que esses projetos vão à segunda votação e que já foram lidos anteriormente, a dispensa da leitura e dos pareceres, para que seja lida apenas a ementa dos projetos. Coloco em deliberação o plenário o requerimento do vereador Isaac. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade que seja feita a leitura somente da ementa de cada projeto de lei. Projeto de Lei 38/2011. Origem do Poder Legislativo, que altera a Lei Municipal 140/2007, que dispõe sobre o exercício do comércio temporário. Está em discussão o projeto? Não havendo quem queira discutir, em votação. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação o projeto de lei 38/2011 por unanimidade do plenário, com a ausência do vereador Juarez Santin. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura da ementa do projeto de lei 53/2011. Projeto de Lei 53/2011, oriundo do Poder Legislativo de 10 de novembro de 2011. Denomina nome de via pública Rua Albacora. Está em discussão o projeto? Não havendo quem queira discutir, em votação. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação o projeto de lei 53/2011 por unanimidade do plenário, com a ausência do vereador Juarez. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura da ementa do projeto de lei 58/2011. Projeto de Lei 58/2011, oriundo do Poder Legislativo de 18 de novembro de 2011. Dispõe sobre os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do Poder Legislativo. Está em discussão o projeto? Não havendo quem queira discutir, em segunda votação. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade do plenário o projeto de lei 58/2011 em segunda votação. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do requerimento 42/2011. Requerimento 42/2011. Senhor Prefeito, o vereador que esse subscreve requer na forma regimental e depois ouvido o plenário que o Poder Executivo envie informações do valor gasto com mão de obra e material para a preparação da base asfáltica na Avenida Doutora Zilda Arnes Newman, entre as ruas 1100 e 1300. Justificativa para conhecimento e comparação de preço entre as obras já efetuadas. Respeitosamente, Itapuá, em 6 de dezembro de 2011, Juarez Antônio Santin, vereador do PMDB. Está em discussão o requerimento. Vereador Juarez. Senhor presidente, esse requerimento é só para fazer um comparativo com... fui procurado em certas ruas em que os moradores querem fazer aquele calçamento comunitário. Como o proprietário ali pagou a massa asfáltica, né? Então é só para fazer um comparativo, se é mais barato ou mais caro que o calçamento. Só seria isso e peço aos nobres vereadores e vereadoras a aprovação do mesmo. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Isaac. Oportuna aí a preocupação do vereador Juarez, e lembrando que o custo, me parece que o custo dos bloquetes tem sido mais em conta do que o asfalto, e tem tido uma boa aceitação por parte dos munícipes que estão aderindo a essa alternativa. E eu tive passando em algumas ruas, vereador, que foram feitas a pavimentação com bloquete. O serviço da empresa é de excelente qualidade, com meio fio, com espessura de material. Realmente é uma alternativa boa aí para quem quer antecipar aí o calçamento das vias públicas do nosso município. Só para deixar registrado, a rua 1030, que é ali do Caminho da Onça até a praia, são 3 quadras, e os moradores, todos eles querem fazer. Então, por isso é ser comparativo, se vai ser mais barato ou mais caro. Continua a discussão? Não havendo mais que queira discutir, em votação. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão.
Aprovado por unanimidade do plenário o requerimento 42 de 2011. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura das indicações 208 de 2011, 209 e 210 de 2011. Indicação 208 de 2011. Indica ao prefeito municipal que, através do setor competente, providencia a abertura da rua Marechal Floriano Peixoto entre as ruas 300 e 320 na Barra do Saí. Justificativa. Tal indicação é uma solicitação do proprietário de um terreno situado nesta rua, que aguarda a abertura da mesma para a construção de sua residência. Itapuá, em 6 de dezembro de 2011. Juarez Antônio Santim, vereador do PMDB. Indicação 209 de 2011, indica ao senhor prefeito municipal que, através do setor competente, providencia a pintura de uma faixa de pedestre na Avenida André Rodrigues de Freitas, próximo ao material de construção Rei do Básico. Justificativa. Devido ao aumento no tráfego de veículos, a faixa de pedestre se faz necessária para a travessia dos pedestres. Itapuá, em 8 de dezembro de 2011. Jefferson Rubens Garcia, vereador do PMDB. Indicação número 210 de 2011, indica ao senhor prefeito municipal que, através do setor competente, providencia a pintura da faixa de sinalização em toda a extensão da rodovia Cornelsen. Justificativa. A faixa de sinalização da citada rodovia está praticamente apagada em toda a sua extensão, podendo ocasionar acidentes de trânsito. Itapuá, em 8 de dezembro de 2011. Jefferson Rubens Garcia, vereador do PMDB. Alguma indicação verbal? Sim, senhor presidente. Vereador Isaac. Senhor presidente, gostaria de indicar ao Poder Executivo, através do setor competente, que implante uma lombada ou uma passagem de pedestre elevada na altura ou no cruzamento da Avenida João Horácio Vieira com a Rua 1100, uma vez que, senhor presidente, tendo como justificativa, os veículos estão descendo o novo trecho pavimentado ali a uma velocidade de mais de 110, 120 por hora, e estão entrando direto aqui no balneário, no Paese, aqui, só vindo parar na altura da praça, ali onde tem a primeira lombada. Eu sou contra a lombada, acho que nós já temos lombadas demais, porém, infelizmente, os nossos motoristas não têm consciência e não tomam os cuidados necessários. Então, antes que aconteça alguma fatalidade naquela localidade, ainda mais tendo a aproximação da temporada, e essa via, salvo engano, terá um fluxo de veículo bastante intenso, eu espero aí que o Executivo providencie a instalação de um redutor de velocidade para aquela localidade ali o mais rapidamente possível. Presidente. Vereador Caldeira. Quero fazer a indicação para que se coloque lombada na Rua da Graça. Aliás, a lombada já existia e com a máquina passar por lá sumiu, próximo à Coim, Associação do Bairro, e também na esquina da Rua São Francisco e Rua da Graça. Ali tinha 2 lombadas e agora está começando a ter muito movimento ali no domingo à tarde, sábado à tarde. E nós temos muitas crianças ali no bairro. Precisa que aquelas lombadas sejam refeitas. Obrigado. Senhor presidente. Vereador Marcelo. Aproveitando o ensejo das lombadas, né, senhor presidente? Os redutores de velocidade ou de passagem de pedestre elevada, antes de fazer essa indicação, que também é um pedido dos moradores aqui da região da Igreja Quadrangular, ali onde foi feito o asfalto também, esse da passagem temporária, realmente não tem nenhuma lombada de lá da esquina da Cancha de Bocha, junto com a Cancha de Bocha do Lemônia, até a esquina lá da rua 860. Porém, senhor presidente, é complicado pedir lombada, mas a comunidade pediu para se fazer uma lombada ali, um redutor de velocidade. Para justificar esse meu pedido, eu tenho visto que essas lombadas, dentro do padrão exigido, que tem 10 centímetros, com 3 metros de comprimento, essas lombadas, para quem passa devagar, não causa nenhum tipo de dano, muito menos no veículo ou qualquer solavanco. Porém, se passar bastante corrido, acaba causando um problema realmente. Eu digo que essas lombadas, dessa forma sendo feitas, não teria problema de ter mais algumas nesse trecho, porque, infelizmente, devido à falta de coerência das pessoas que transitam ali de veículo, andando aí, como disse o vereador, a 110 por hora, é realmente um absurdo. Então, gostaria de indicar essa lombada ali. E naquela mesma região, senhor presidente, tem um beco, ali exatamente entre a rua 800 e a rua 820, que é exatamente a rua 810, provavelmente. Ela é um beco que, não, por ser um beco, não tem saída. Os moradores já reivindicaram junto à prefeitura, mas a justificativa é que a patrola não passa. Lógico que a patrola não passa, porque ela não consegue fazer volta. Então, eu acredito que eu indico que se faça uma manutenção ali urgente, com uma outra forma, com a reta escavadeira, ou que faça
com a escavadeira ela consegue virar naquele beco. Então, por isso, outra indicação da manutenção daquele beco, que tem lá 4 moradores, que inclusive pagam seus IPTUs e por isso tem o direito de ter a sua rua feita a manutenção. Senhor presidente. Vereador Osni. Visto que o assunto está sendo lombada, até eu nem ia fazer indicação sobre isso, mas já que alguns dos companheiros fizeram, também então aproveito e fazer uma indicação pedindo uma lombada também ali a pedido do pessoal ali do restaurante Fonte Nova, onde várias vezes tem reclamado, eles mesmos já foram pedir, por diversas reclamações dos seus clientes, que às vezes estacionam o carro do outro lado e causa dificuldade pela alta velocidade que os carros passam ali, e mesmo o pessoal que vem do Brasília para a praia, usando aquela avenida ali, então estão reclamando da alta velocidade dos veículos naquela via. Então, aproveitando, a gente faz mais um pedido também que seja feita uma lombada ali próxima, para que o povo ali seja atendido. Presidente. Vereador Caldeira. Mais uma indicação lá na rua 2070, na rua do posto do PCF do Pontal, Figueira. Ali tem um trecho de asfalto de muita velocidade, precisa ser colocado uma lombada ali com urgência, que até para as pessoas que querem ter acesso ao posto, os carros andam com muita velocidade ali. Ou uma faixa de pedestre, alguma coisa que reduza a velocidade dos carros na rua 2070. Isso. Só que é na beira-mar, né? É na entrada 2070. Certo. Vereadora Márcia. Só para reforçar a pedido da indicação do vereador Osni, nós já havíamos feito esse pedido para Fonte Nova, e quem vai daqui para Barra, bem em frente ao Roberto Imóveis ali. Nós solicitamos já lombada e, infelizmente, até agora não fomos atendidos, mas tem que reforçar, porque ali realmente está bem complicada a situação do trânsito. Até, vereadora Márcia, usando as suas palavras, eu fui com o proprietário da Fonte Nova lá falar com o nosso prefeito e até hoje não sei nada. Mais alguma indicação? Não havendo mais indicações, passamos ao espaço regimental. Pela ordem, presidente. Vereador Caldeira. Eu queria pedir a permissão dos vereadores, o apoio de vocês aí, para se fazer uma moção de agradecimento para Elisete da Graça. Ela faz 6 anos que ela é voluntária, coordenadora da cozinha comunitária, e dia 14 encerra a atividade e ela não vai ser mais coordenadora, porque ela achou um serviço e não vai poder mais ser voluntária lá. Então ela coordena, faz 6 anos que ela vem coordenando voluntariamente, junto com outras cozinheiras, os trabalhos voluntários que faz lá. Então, se vocês puderem apoiar assinar essa moção de agradecimento, para alguma forma de agradecimento nosso, né, pelos trabalhos que ela prestou, um trabalho voluntariamente, sem remuneração nenhuma, todo dia das 8 ao meio-dia ela está lá coordenando e fazendo o almoço de 60 refeições diárias para crianças. E tem mais adultos, pessoas idosas que almoçam lá, que não tem como fazer seus próprios alimentos em casa, almoçam lá. Então, queria que vocês ajudassem a assinar essa moção de agradecimento. Faremos para a próxima sessão, vereador? Próxima segunda-feira? De acordo. Convido o vice-presidente da Casa, vereador Osnioc, para assumir a cadeira da presidência, para que eu possa me manifestar da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, aos munícipes presentes na casa, aos que nos acompanham via internet. Muito obrigado pela presença de todos. A questão lombada, muito comentada no dia de hoje. Eu, particularmente, sou contrário à lombada, mas a necessidade e a irresponsabilidade de alguns condutores de veículos colocam na obrigação de nós, enquanto homens públicos, legisladores do município, fazer tais reivindicações como as que os vereadores fizeram na sessão de hoje. Mas eu quero dizer do papel fundamental, para mim o mais importante, que essas lombadas têm, essas últimas lombadas feitas nessa pavimentação nova, que foi feita no nosso município, é a questão da faixa de pedestre, que além do redutor de velocidade, serve como uma faixa de pedestre e oferece mais segurança aos pedestres do nosso município. Eu vejo que se o Executivo acatasse indicações de vários vereadores, inclusive desse que fala nesse momento, e pintasse nos cruzamentos principais do nosso município algumas faixas de pedestre, vereador Caldeira, com certeza solucionaria em parte
e amenizaria bastante a questão da velocidade dos veículos, já que todo condutor de veículo sabe do problema que é se atropelar o pedestre em cima da faixa. Então, acho que tem que haver placa de sinalização, o custo é muito mais barato, e faz a sinalização e faz a faixa de pedestre, que com certeza resolveria, em boa parte, todo esse problema de alta velocidade no nosso município. Só uma partezinha, vereador. Pois não, vereador. Apenas para confirmar isso que Vossa Excelência está dizendo, aqui na Avenida Zilda Arnes tem uma passagem que não foi feita a elevação, só foi feita só a faixa de pedestre, e mesmo assim automaticamente a gente acaba diminuindo a velocidade ali, imaginando já a lombada. Então, eu acredito que a faixa, além da mais segurança, tendo em vista que todas as lombadas ou as elevações estão pintadas, nós estamos condicionados ainda mais a respeitar a faixa pedestre. E, além disso, vereador, eu gostaria também que o Executivo olhasse com bastante carinho a questão das ciclovias que foram feitas nessas obras pavimentadas. Sabemos que foi adquirida uma máquina para varrer e sugar essa areia das vias pavimentadas do município, e essa máquina eu vejo que não está sendo usada na questão das ciclovias. E serve perfeitamente para isso, uma indicação já feita por Vossa Excelência em outra oportunidade, vereador Isaac, pedindo a limpeza das ciclovias, já que na situação que se encontra hoje, o ciclista e o pedestre estão andando na pista de rolamento e não estão usando as ciclovias diante o grande volume de areia que já se encontra em cima das ciclovias. Mas eu uso a tribuna hoje para fazer um comunicado e para que se registrar nos anais desta casa, um ofício de um assunto levantado pelo conselheiro Vernei Serafini, que se faz presente do nosso município, na STR, e nós, enquanto conselheiros, Vernei Serafini, como da Sociedade Civil, Luiz Carlos Agonel, da Sociedade Civil, eu, representando essa Câmara Municipal, como presidente da Câmara, e o prefeito Mário Tavares, nós fizemos um ofício na última semana e protocolamos junto à SDR, pedindo à SDR providências na questão do engordamento da praia do nosso município. Todos nós sabemos que a nossa praia está sendo perdida ano a ano, a faixa de areia está ficando cada vez menor, e enquanto homens públicos nós não poderíamos nos calar e deixar de correr atrás das autoridades competentes para nos ajudar a resolver esse problema. Já fiz isso em outra oportunidade, verbalmente, com o secretário Manuel Mendonça, infelizmente não nos deram o respaldo, mas agora, por iniciativa do conselheiro Vernei, e eu, junto com os demais conselheiros, fizemos um ofício onde protocolamos junto ao senhor Braulio Barbosa, secretário de Desenvolvimento Regional da nossa região de Joinville, a qual farei a leitura a todos os vereadores, para que também sensibilize os deputados e suas bancadas, para que nos ajude a resolver o problema do engordamento da praia o mais breve possível. Ofício 0900-2011. Ilustríssimo senhor Braulio César da Rocha Barbosa, secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Joinville. Referência: erosão das praias de Itapuá. Com cordiais cumprimentos, vimos pela presente ratificar a solicitação feita a Vossa Senhoria na 85ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Regional, CDR, de Joinville, realizada em Garuva, em 24 de novembro do corrente ano. Foi levantada essa questão pelo conselheiro Vernei, naquela reunião em Garuva, e posterior a isso, nós elaboramos esse ofício. É de conhecimento que as praias de Itapuá vêm sofrendo contínuo processo erosivo, desde as décadas de 80 e 90, e acentuadamente em 2010 e 2011, quando fortes ressacas provocaram a destruição de edificações e obras de infraestrutura urbana. Alguns trechos das praias simplesmente desapareceram. A administração municipal, em 2002 e depois em 2004, contratou o laboratório Lecoste, ligado à Universidade Federal do Paraná, e com reconhecida experiência no monitoramento dos processos erosivos no litoral paranaense, para fornecer diagnóstico das causas da erosão e sobre alternativas possíveis de monitoramento e controle. Os estudos da Lecoste indicaram, entre as prováveis causas do processo erosivo, o aprofundamento do canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul, iniciado a partir dos anos 80, e as periódicas dragagens para seu desacionamento e manutenção. Esses estudos foram encaminhados ao Porto de São Francisco do Sul e à Secretaria de Desenvolvimento Regional, Joinville, pois, na época, aventava-se a necessidade de novo aprofundamento para possibilitar o acesso de navios com maior calado, imperativo para o desenvolvimento do porto, o que veio a acontecer. O IBAMA, nas respectivas licenças ambientais,
condicionou ao Porto de São Francisco do Sul que providenciasse estudos técnicos para investigar a erosão nas praias de Itapoá e apresentasse também alternativas para recuperá-las com a utilização do material arenoso proveniente das dragagens através do engordamento. O Porto de São Francisco do Sul encarregou a empresa Coastal Planning e Engineering do Brasil, que elaborou o trabalho, estudo técnico do processo de erosão e de alternativas de alargamento da faixa da praia de Itapoá. Considerando o uso de material arenoso proveniente de dragagens do canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul, finalizado em agosto passado e recentemente divulgado. No relatório, a Coastal reconhece que o aprofundamento do canal contribuiu significativamente no processo erosivo, confirmando a hipótese levantada anteriormente pela LECOS, ressalvando não ser possível afirmar que toda a erosão está associada à dragagem, acrescentando fatores associados e processos naturais e de origem antrópica. Confirmaram que as análises das amostras coletadas indicam que os sedimentos do canal são compatíveis com os das praias e podem ser utilizados para as obras de engordamento da praia. Recomenda-se que, para minimizar os problemas observados em curto e médio prazo e mitigar os impactos causados pelo canal, o engordamento da praia de Itapoá é uma alternativa possível e viável. Face ao exposto, e considerando a importância do Porto de São Francisco do Sul e também do Porto de Itapoá para a economia e o desenvolvimento de todo o estado de Santa Catarina, considerando que o Porto de Itapoá está acelerando substancialmente o crescimento da cidade, obrigando a ampliação de recursos em obras de infraestrutura e para atendimento público em segurança, saneamento, saúde e educação para uma população em constante ampliação, considerando que Itapoá, tradicionalmente um balneário turístico, não pode abdicar do seu maior patrimônio natural, que são as praias, banhadas por águas quentes e ainda não poluídas, frequentadas por catarinenses e brasileiros das mais diversas regiões, considerando que valiosa parcela desse patrimônio, em excepcional canal natural, com profundidade única e que dispensa dragagens e intervenções adicionais para a manutenção, foi disponibilizado para a implantação do Porto de Itapoá, e considerando que o município de Itapoá não possui recursos próprios em montante suficiente para custear obras da envergadura, como o engordamento de trechos extensos das suas praias erodidas, solicitamos à Secretaria de Desenvolvimento Regional de Joinville, responsável pelo desenvolvimento da região norte de Santa Catarina, coordene ações políticas e administrativas junto ao Porto de São Francisco do Sul e especialmente no governo do Estado para dar continuidade às tratativas para a execução do engordamento das praias de Itapoá. No entendimento dos conselheiros de Itapoá, essa solicitação não é mais do que uma proporcional e justa contrapartida à contribuição de Itapoá para a economia de todo o Estado de Santa Catarina e também do Brasil. Reafirmamos que não poderemos repetir erros de decisões tomadas no passado, a exemplo do fechamento do Canal do Linguado, que vieram a comprometer o patrimônio natural de Santa Catarina, hoje representado pela possibilidade da suspensão de 32 quilômetros de belas praias de Itapoá. Na expectativa do pronto acolhimento dessa reivindicação e do encaminhamento das providências necessárias, subscrevemos-nos anteciosamente Mário Eloy Tavares, prefeito em exercício, conselheiro nato, Daniel Silvano Weber, presidente da Câmara de Itapoá, conselheiro nato, Luiz Carlos Agonel, conselheiro, e Vernei Serafini, conselheiro. Bem, senhores, não é novidade para ninguém, como muito bem coloquei. A nossa praia, dia após dia, está ficando com a faixa de areia cada vez menor. E nós não poderíamos deixar de nos manifestar a esse respeito, como bem colocou o conselheiro Vernei, de protocolar um documento pedindo que a Secretaria de Desenvolvimento Regional nos ajude nessa questão, para que nós possamos, no mais breve possível, já que existia uma condicionante no parecer do IBAMA, na licença prévia do IBAMA para a dragagem do rio, dessa condição de fazer o engordamento, e o estudo feito pelaquela instituição que fez o estudo do material disse que o material dragado poderia ser perfeitamente usado em Itapoá. Então, é lógico que existe, se não toda a erosão, mas boa parte dessa erosão é causada pela dragagem que dá acesso ao Porto de São Francisco do Sul,
e nós não poderíamos nos calar, e por isso fizemos tal documento, e vamos, dentro dos nossos esforços, da nossa competência, procurar resolver esse problema para que a nossa praia não seja perdida. A nossa praia é uma praia limpa, bonita, e nós, enquanto homens públicos, temos que cuidar para não perder esse patrimônio natural que Deus nos deu. Era isso, senhores vereadores, só para registro. Muito obrigado e boa noite a todos. Passo a palavra... Vai falar? Vereador Isaac Góes. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, nobres vereadores e munícipes. Senhor presidente, gostaria de inicialmente parabenizar a Secretaria de Esportes, na pessoa do secretário Sérgio, assim como toda a equipe responsável pelo Campeonato Municipal de Esportes de Base, que no último sábado fizeram ali o encerramento do campeonato com a disputa das finais, onde pudemos constatar e presenciar uma grande participação e uma grande festa por todos os envolvidos. Quero cumprimentar, deixar os meus cumprimentos a todas as equipes que participaram desse campeonato, em especial as equipes da Escolinha Bola Cheia, liderada pelo Japa e pelo professor Edelvan, assim como cumprimentar a professora Marisa, que tem feito um excelente trabalho com os meninos do Pontal, e teve ali várias equipes que chegaram à final, ficando ou em primeiro lugar ou em segundo lugar. Cumprimento especialmente o time do Bola Cheia, do qual participa o meu filho Gabriel, que, aliás, pude presenciar marcando lá 3 gols e sendo o artilheiro da etapa final. Quero também parabenizar, deixar registrado aqui os parabéns às minhas filhas gêmeas, Lívia e Thaís, que hoje estão completando 10 aninhos de vida e que, obviamente, deixa o pai bastante feliz e bastante orgulhoso. Gostaria também, senhor presidente, de dizer que, embora respeitando aí as opiniões, né, contrárias dos nobres pares nesta Casa de Leis, o Poder Executivo, no geral, tem feito um bom trabalho e tem se destacado pelas ações, uma das maiores que nós já pudemos presenciar e assistir nesses últimos anos. Então, com as deficiências existentes, com as dificuldades existentes, quando eu levantei da questão do problema orçamentário, eu não disse especificamente qual período, mas o fato é que, na circunstância atual, independente de quem é que venha estar à frente da gestão pública local, esse problema tende a permanecer. Mas devemos criticar, sim, é direito de todos nós concordar ou não concordar, e direito de todos nós assumirmos as posições que nós entendermos que melhor vem atender aos nossos projetos políticos. Evidentemente que sem nunca perder o respeito, a cordialidade e, principalmente, sem nunca, é claro, vir prejudicar a nossa comunidade, a nossa população. E, nesse aspecto, todos os vereadores aqui presentes, inclusive os vereadores do PMDB, têm sido compreensivos e têm apoiado o Executivo em todas as proposições que foram encaminhadas para esta Casa, naquilo que nós entendemos como correto e oportuno, porque houve também situações que nós votamos contrário aqui nesta Casa de Leis. A propósito, senhor presidente,
está no jornal a notícia de hoje, uma notícia de que o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da capital, em Florianópolis, não aceitou a denúncia formulada na época contra o então vice-governador Leonel Pavan, naquela operação Transparência. E eu não gostaria de estar um dia sequer na pele do ex-governador Leonel Pavan. Acompanhamos pela imprensa o sangramento que fizeram, a exploração que fizeram em relação a esse caso, na mídia, de todas as formas, e processo, e o fato é que o vice-governador foi retirado dele 3 meses de governo, que ele teve que segurar a substituição do governador Luiz Henrique, que ia se afastar, e perdeu também a oportunidade, na época, de ser candidato a governo do Estado em 2010, já que era, sim, candidato, e estava com o nome dele à disposição do partido e da coligação. E esse episódio o sangrou tanto, o destruiu tanto, em todos os aspectos, que ele ficou absolutamente sem condição de manter o projeto dele, e, evidentemente, que não terá, né, como recuperar, já que o tempo, a oportunidade passou e daqui para frente as coisas são outras. Mas isso vem, senhor presidente, comprovar mais uma vez, que nós devemos ter muito cuidado, muita cautela quando nos deparamos com determinada acusação, seja contra quem quer que seja, homem público ou uma pessoa pública, ou não, diretor de alguma entidade, presidente de alguma entidade. Jamais devemos fazer juízo de valor de forma precipitada, jamais devemos condenar por antecipação, jamais devemos fazer pré-julgamento, porque nós não sabemos o que realmente está por trás e nem qual é realmente a verdade. Não sabendo realmente ou não tendo certeza, nós temos que presumir sempre pela inocência. E é um risco, para não dizer uma temeridade, quando se faz um linchamento público, uma execração pública de uma figura pública, como nós temos visto e como eu senti na pele, senhor presidente, ao longo desses 3 ou 4 meses que está se passando, mas espero, num curtíssimo espaço de tempo, trazer uma boa notícia para esta casa, e espero assim fazer antes ainda do encerramento dessa sessão legislativa. No mais, agradecer o apoio de todos, pela forma carinhosa como têm sido solidários a esse vereador, e continuar a nossa luta, o nosso trabalho, mantendo o mesmo ritmo, o mesmo perfil, a mesma conduta, já que é essa que tem me proporcionado colher os frutos que eu tenho colhido nesses últimos anos. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador Isaac. Passo a palavra ao vereador Caldeira. Boa noite, presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes presentes da casa, internautas. Presidente, eu estive no Fátima hoje, conversando com o Cabral, e sobre a questão do greba, da regularização do nosso terreno, que a gente tanto batalha e espera, que a gente vem trabalhando com isso desde 2005, fazendo tudo o que se precisa, desde que o prefeito era o Serginho, que na época desse mandato dele a gente conseguiu fazer com que aquelas áreas que ainda estavam disponíveis, que não tinha construção, que estava só cercada, conseguimos resgatar as áreas que precisava para ser as compensação. Inclusive, nos fundos do Samambael, aquela área verde onde tinha moradores, foram todos tirados de lá, até por uma ordem judicial, trazido cá para cima para deixar a área só área verde para ser compensação. E há poucos dias atrás, o chefinho acompanhou umas pessoas lá em Florianópolis, na Fátima, e de lá veio um parecer de desconhecimento até desse tipo de embargo que tinha aqui no greba. Mas até agora lá em Florianópolis não se manifestou, e hoje eu fui conversar com o Cabral para ver em que pé que estava,
nada aconteceu. Aí o que eu pediria aqui, que para a mesa diretora, de uma maneira assim, até urgente, pedir para a casa entrar, fazer um ofício aqui da mesa diretora, para encaminhar para o Cabral da urgência que precisa disso aí, porque ele vai quarta-feira para Florianópolis para tratar desse assunto. Mas talvez, com o ofício nosso, com um documento aqui da casa, para que realmente tome-se uma solução lá e tire esse embargo aí de cima do Gleba, para que todos os moradores ali possam ter a escritura, né? Porque o processo está lá, está tudo lá, e conversando com o Cabral, eu senti que ele não tomou conhecimento ainda de nenhuma letra do que está lá no processo lá da... Ele desconhece completamente o que é o Gleba, o que nós estamos passando aqui. Deu para entender na hora realmente que é um descaso, ele está lá... Eu percebi na hora outras coisas que estavam acontecendo, outras pessoas que estavam de Curupá ali, reivindicando algumas coisas semelhantes. Parece que a coisa vai mais pela amizade política do que a razão do ofício que ele está cumprindo ali, do papel que ele tem que fazer pelo Fátima, ele está aqui com os técnicos, né? Depois também conversando com outra técnica que tem por aqui. Ela me passou umas informações que eu fui lá confirmar e realmente bate, é um descaso mesmo, né? Uma falta de interesse de mandar alguém trabalhar aqui. Então, já está passando o ano, virou, e nada está acontecendo nessa questão de regularizar. É só, de tudo que eu sei, a única coisa que está impedindo de que o pessoal vá ter essa escritura do terreno no São Baial, ou no Gleba todo, é o Fátima tirar esse embargo, dar essa licença que nós precisamos. Só uma parte, vereador. Vereador Caldeira, só uma parte. Razão? Tivemos o pessoal da associação da Serange, questão de 2 meses atrás, 40 dias, 2 meses atrás. Um mês atrás. E fomos lá na presidência da Fátima, em Florianópolis, né? Falando com o Dr. Murilo Flores. Até foi bem... Ele, por ser uma pessoa que está já há um bom tempo lá na presidência e tem um conhecimento técnico muito apurado. E ele ficou impressionado com esse embargo, que já vai fazer 5 anos, né, vereador? Faz 5 anos esse embargo. E, de fato, o senhor falou aqui, a Fátima Regional de Joinville está gerando uma grande preocupação lá. Que não é só reclamação daqui de Itapoá. Eu estava no dia que chegamos lá, tinha o pessoal de Curupá, o prefeito de Curupá estava lá. Então, mas já foi dado o recado para a Fátima Regional de Joinville. Foi boa, foi proveitosa aquela visita lá em Florianópolis, com a associação. Acho que a própria promotora aqui já andou até ligando cobrando o doutor Murilo Flores. E, bom, o senhor foi lá também de novo. E sinal que ele vai lá conversar, é sinal que já tem algum recado para ele lá conversar. Então, presidente, eu peço que o senhor faça, através da mesa diretora, um ofício encaminhando lá da necessidade da regulação do Gleba, porque é o seguinte, a gente teve uma reunião sábado com a comunidade ali, a gente vai esperar isso aí, virar esse ano aí, em janeiro nós vamos estar com ônibus lá na Fátima, nós vamos ali dos moradores, nós vamos sair de ônibus aqui, uns 40 pessoas vão para lá e vão para Joinville também. Nós vamos, de alguma forma ou outra, ano que vem, arrancar esse embargo aí. Nós vamos se movimentar para valer. Então, antes que tenha todo esse trabalho com a comunidade, nós se cobrando assim, eu acho que a gente pode ainda ver se ele vai quarta-feira mesmo para Florianópolis a fim disso. Eu queria que nós fizéssemos um documento onde nós pedimos encarecidamente que eles tomem essa providência o mais rápido possível e nos dê uma resposta antes mesmo do Natal. Vereador, só uma parte. Eu vou entrar em contato primeiro com o Executivo, porque acredito que deve ter algum documento executivo com a Fátima. Tem um processo lá que ele nem viu ainda. Faz mais de 4 meses. Aí então ele não pode dizer que não tem nada, o que está faltando então é boa vontade da Fátima em Joinville. Né? Seu Executivo deve ter pedido a providência, deve ter um documento nesse sentido, eu quero pegar a cópia, e junto com esse documento executivo nós vamos mandar um ofício também pedindo celeridade no processo da Fátima para com o município de Itapoá na questão da regularização da gleba do Samambaial. Outra coisa também que queria que a Casa oficiasse, pedisse lá no Fátima, é como é que eles colocam no diário ali de Itapoá, que nós já estamos com 100% de vulnerabilidade ali, eu vi agora ali no diário de Itapoá, sendo que uns meses atrás eles vêm ali e colocam uma placa no Dom Pitisco, que ali tem praia imprópria para tomar banho. Como é que a natureza trabalha tão rápido assim que já dá... Se nós temos ali ainda fossa vazando direto ali naquele negócio ali, naquele vale, como falaram agora há pouco do Dom Pitisco. Eu não entendo como é que eles fazem esse estudo, ou então eu queria que tivesse um requerimento solicitando que técnico, de que forma eles chegaram a essa conclusão de que tem que ser possibilidade, que nós víssemos os documentos, onde aponta que realmente ali
estudo da água, alguma coisa que fizeram que dá essa condição? Ou em que parte da praia que realmente tem balneabilidade? Né? Porque nada custa para esses loucos chegar em fevereiro e colocar de novo ali, como fizeram uns anos atrás ali, colocar uma placa própria para tomar banho bem no meio do verão. Aquele ponto ali, vereador, aquele ponto daquela vala na terceira pedra, já foi fruto de discussão por vários vereadores nesse plenário. Já foi fruto de indicação desse vereador ao prefeito da época de 97. Sabe que vem lá de trás. Foi fruto de indicação desse vereador no prefeito da época 2005, 2008, e foi fruto de indicação desse vereador no mandato desse prefeito 2009, 2012. Infelizmente, nenhum dos três tomou providência quanto àquela questão. Aquela questão ali é bem simples. Tem que trancar aquela vala, porque não existe porquê do esgoto da Avenida do Comércio correr para a praia. É só aquilo que está acontecendo. Tranque-se a vala, faz o estacionamento e está resolvido o problema. Porque Vossa Excelência, agora no período de temporada, não tenho dúvida que vai ficar impróprio para banho de novo. Porque o movimento aumenta na questão de comércio e pousadas que existem na Avenida do Comércio e automaticamente os coliformes fecais caem naquela vala e acontece o que acontece, ficando impróprio. É isso mesmo que acontece ali. Tá? Então, a gente sabe desse problema aí. Meu presidente, também queria parabenizar aí a comunidade de São Manuel, que nesse final de semana a gente finalizou no sábado um torneio de futebol de areia, onde a equipe campeã foi a equipe Itapema Motos. Foi uma festa bonita, quem estava lá percebeu. Nós estava lá, a única imprensa que estava lá presente ao vivo era a imprensa da rádio 87,9, pessoa do seu Telo Martins e o Valdir Gaminho. E a gente convidou outras imprensas para estar lá, mas não deu para comparecer. Então, foi uma festa bonita, a comunidade de peso estava lá, né? A premiação era um porco de 30 quilos para o primeiro colocado e costela, então o Samambaia inteiro tinha carne assada aí o domingo inteirinho. A gente presenciou bastante carne assada por lá. Então a festa foi grande no bairro, a comunidade, o nosso bairro no Samambaia hoje é um bairro forte, um bairro com bastante moradores assim, então cada vez valorizando mais, a gente está lá com a academia, quadra iluminada e o povo aproveita bem aquele espaço lá. E a gente só tem a agradecer aí a tudo que vem acontecendo de bom para o Samambaial nesse ano de 2011. Era só isso aí, só esse comentário que eu vou fazer da Fátima e o Gleba. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, e parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência faz naquele bairro ao qual o senhor reside e que essa presidência tem um carinho bastante especial. Passo a palavra ao vereador Marcelo Tessar. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os munícipes presentes da casa, as pessoas que nos ouvem e que nos assistem aí pela rede internacional. Primeiramente, senhor presidente, quero falar da questão da erosão da orla, e realmente é uma preocupação já levantada nesse plenário, inclusive aqui para registro, nos anais desse Poder Legislativo, foi criada até uma comissão com 5 vereadores, onde nós afundamos o carreiro junto ao Porto São Chico, junto ao Porto de Itapuá, junto ao Executivo Municipal. E parece-me que naquele momento, exatamente no momento que era a hora de se, não por ser oposição e não por se opor ao desenvolvimento, era a hora de reivindicar, porque no momento que estava liberando seus 98 milhões de reais para dragar os 5 milhões de metros cúbicos de areia e pedra do canal de acesso, que transformaria um canal que é em torno de 140 metros por 12 de altura, ia passar a 180 por 14 de profundidade. Nesse momento não foi tomada nenhuma providência, todo mundo se eximiu em dar os seus pareceres. Na época que o doutor Angulo esteve aqui nesse Poder Legislativo, dizendo qual era o motivo, já naquele momento, os pareceres todos ambientais eram de que realmente a dragagem do canal de São Chico, principalmente o canal de acesso, que pelas correntes marítimas trariam o problema da nossa erosão, que naquele momento já era bastante avançada. E hoje nós vemos por aí a nossa praia sendo consumida por essa erosão. Agora, espero que isso não vire mais uma promessa-campanha. Espero que as pessoas não comecem a tomar essas providências para dizer que vão fazer no próximo mandato. Então, eu acredito que esse Poder Legislativo tomou muitas providências, sim. Inclusive, quero parabenizar aqui o vereador Valdecir, que foi presidente daquela comissão, junto com mais 5 vereadores, e que tentamos de tudo. Tentamos de tudo para que o Porto pagasse, para que a Prefeitura se manifestasse, e naquele momento ninguém tinha preocupação, tanto que o Porto não pagou, nem o procurador do Executivo deu parecer daquela situação. Disse que não era problema do Executivo,
simplesmente se eximiu, e eu desafio ao procurador do nosso município que me traga um documento que mostrasse, ou que mostrou, nesses 3 anos, o interesse efetivo. Porque palavras o vento carrega. Dizer que se empenhou, não dá para ver. Eu posso dizer que eu me empenhei junto com esse Poder Legislativo, porque nós criamos aqui uma comissão, por meio de um projeto de resolução desse plenário, e foi criado realmente aqui uma comissão para acompanhar. Quando chegou na parte do Executivo, Porto de São Chico, Porto Tapuá, não foi a mesma receptividade que nós esperávamos. Agora está aí o resultado de toda essa situação da dragagem. Hoje, na verdade, quero focar aqui o meu... Falam que políticos são oportunistas, muitos jornalistas, colunistas, têm assim uma noção extrema de 111% do que é a política municipal. Na verdade, tem alguns que ficam desaparecidos durante 3 anos e, de repente, acaba ficando aparecido agora 1 ano antes da eleição. Então, é complicado, trata as pessoas com uma falta de educação extrema, diz que o avanço do tão visível partido PSC chega a dar coceira na próstata dos adversários. Um cidadão que se diz educado, que coloca como currículo professor, administrador de empresa e, principalmente, presidente de um clube que tem muitos sócios, o Clube Cambuão, assim que está explodindo na cidade. Nós nem sabemos que tamanho que tem a área daquele clube, porque cresceu assim extremamente, como ele disse que o PSC está crescendo. Usa o jornal para fazer política, fala mal das pessoas, escondido, porque não tem coragem de nominar. Eu já enfrento muitos problemas, inclusive jurídico, porque não tenho medo e não me escondo. Todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo sabe meu endereço, todo mundo sabe da forma que eu ajo e qual que é o meu emprego. Portanto, eu não acho justo fazer isso e vim com ofensazinhas. Dizer que tem gente que toma Coca-Cola e que às vezes separa os dois e toma uma hora a Coca e depois a cola. Vim tratar os outros com bicho, chamando gente de vaca, de sapo, de um monte de coisa. E qual que é o sinônimo que nós temos que dar para esse cidadão, então? Eu o desafio a vir aqui nesse plenário ou divulgar nos jornais impressos alguma atividade que esse cidadão fez para beneficiar ou que ajudou o município no tempo que ele reside nesse município. Fico constrangido, sim, fico preocupado, porque isso é só o começo, hein? Isso é só o começo. Se nós, políticos, autoridades municipais, Poder Judiciário, não tomarmos providência, daqui a um pouco isso aqui vai virar uma festa. E uma festa que o Poder Judiciário não vai dar conta de resolver. Serão tantos processos que, lá no final, esse Poder Judiciário, que já está abarrotado de processos, não conseguirão deliberar sobre todos eles. Então, é uma preocupação muito grande. Acho isso aqui uma falta tremenda de educação, tratar as pessoas com codinomes. Não acho isso justo. Até gostaria de pedir ao Jornal em Foco, com toda a educação, porque dizem que eu bato muito na imprensa, que eu critico todo mundo, que eu sou muito bocudo. Meu apelido lá na minha casa é Jabuti. Deve ser porque eu sou casca grossa. Eu não sei se é porque eu sou lerdo ou porque eu sou casca grossa. Uma das duas coisas deve ser. Agora, eu peço, com toda a educação, a esses jornais que estão liberando para esses colunistas falarem as besteiras que querem aqui, que tomem cuidado. Que tomem cuidado, porque às vezes começa a falar e vai acabar denegrindo os responsáveis pelos jornais. Acredito que a imprensa é necessária, tem mesmo que se manifestar, mas se manifestar de uma forma decente. Agora serão vários candidatos, todo mundo é pré-candidato. Aqui tem uma outra coluna que eu prefiro não ler, que está dizendo que todo mundo agora vai virar santo, mas não somos só nós, não. Não só os vereadores que estão no momento nesse mandato, e nem o prefeito e o vice. Todo mundo quer alçar um patamar e prefere pisar nos outros para alçar o patamar, em vez de mostrar trabalho. Então, por isso, eu peço a esses jornais que tomem bastante cuidado ao deixar qualquer pessoa que não tem nenhuma formação jornalística ficar falando um monte de asneira aí nos jornais impressos. Estão gastando tempo à toa. A questão, gostaria até de dizer que a vereadora Márcia esteve bastante focada nessa questão dos salva-vidas. Tenho visto de forma preocupante, porque eu conversei com o senhor Leitenberg essa semana, inclusive com as pessoas que ganharam aí a questão da licitação para poder fazer esses postos salva-vidas. Está havendo um problema no repasse, então nós temos que alertar que, se o repasse atrasar, tem que se dar um prazo maior para as pessoas fazerem isso e não ficar descarregando
em quem não merece, para não cometer injustiça. A hora que chegar o dinheiro, nós teremos, com certeza, junto com a vereadora Márcia, tem acompanhado isso de perto, vereador, e quero parabenizá-la aí pelo seu empenho e dizer que estou lá sempre junto para saber, a hora que o dinheiro chegar na conta, do senhor Éder, se não me engano, que é o presidente da associação, fará esse repasse para as empresas, que já, inclusive, estão com a madeira pronta para poder fazer esses postos salva-vidas que o município tanto precisa. E, por último, quero dizer que o vereador Isaac realmente tem dito que, como o Leonel Pavan, sofreu na verdade, aí um ataque da imprensa, que depois, no final, acabou sendo inocentado, e que tem muitas coisas erradas quando se pega um político ou um agente público, primeiro condena ele para depois ir buscar. Mas isso acontece pela morosidade da justiça. Nós temos um processo, ou melhor, um projeto tramitando na Câmara e no Senado Federal, no Congresso Nacional, que trata da revisão do Código de Processo Civil, o nosso tão conhecido CPC. E lá é que está o problema. Porque se nós começarmos a deixar tudo encostado, e qualquer denúncia que aconteça, a gente dizer que tem que esperar até a última instância para resolver, ou para que as pessoas se manifestem, daqui um pouco, ser honesto nesse país vai ser quase uma normalidade. Eu acredito que as pessoas têm que realmente se defender na justiça, porque eu acho que quem não deve não teme, portanto tem que realmente ir lá e responder as questões da justiça, para isso que tem advogado, para isso que tem o Poder Judiciário, para isso que existe o princípio da ampla defesa e do contraditório, por isso que existem vários princípios constitucionais que nos amparam para que nós possamos nos defender no Poder Judiciário. Aí eu quero dizer que, quando as pessoas começam a falar em que políticos são os, como tem mais uma notícia nesse jornal, a cleptocracia, né? Onde o Estado não é administrado por um governo, e sim por um governo ladrão. Exatamente isso é a definição de cleptocracia. E aí a gente fica imaginando, será que daqui um pouco, pela maioria e pelo corporativismo dessa proteção, que o cidadão, quando vê a iminência de ser caçado, ele renuncia? Aí vem a imprensa, a mesma que ataca os políticos, fica contando história aí da questão do ficha limpa. O ficha limpa já morreu na casca. Não vai ser esse ano, no próximo mandato vão arrumar uma brecha, e assim vai, e assim vai. O Poder Judiciário não consegue fazer aquilo que deveria. Culpa de quem? Muitas vezes, dos legisladores que deixam lacunas na lei, e o trabalho do jurista, do advogado é exatamente esse, buscar um atalho para encurtar o trabalho e facilitar a vida do réu. Então, eu acredito que não estão erradas as pessoas que buscam a justiça, não estão erradas as pessoas que denunciam, não estão erradas as pessoas que vivem extremamente e honestamente. Basta olhar aí alguns patrimônios de alguns políticos, alguns, por exemplo, que vão para a Justiça Eleitoral e dizem que tem 50 mil reais de capital. Aí, de repente, 4 anos depois, você vê que é notório, a própria posse dos bens já caracteriza, a não ser que tenha muitos contratos de aluguéis, de casa, de imóveis grandes, de trailers e de carros importados e assim por diante. Basta a Receita Federal fazer a parte dela e investigar. Como que um cidadão tem 50 mil reais de capital em 2008 e em 2012, na próxima eleição, se for analisar, o capital do cidadão é 2 milhões de reais, no mínimo, só o que aparece. Isso é o que eu consigo ver. Quer dizer, como é que se calcula tudo isso? Aí, quando aquele cidadão lá foi processado porque aumentou para 40 milhões o capital dele, lá do Congresso Nacional, que agora não consigo me recordar o nome, o deputado federal, ele prestava consultoria. E, enquanto isso, o povo fica se batendo para pagar 27% de imposto de renda, quando a arrecadação dele passa de 4 mil reais. Aí vem alguns executores e gestores atacar o comércio local, se o comércio é sonegador de imposto. Chegaram a dizer, inclusive o CDL, o senhor Conrado Schneider, que muito defende aí as empresas municipais e tem uma defesa grande a favor do comércio, deveria levantar isso sempre. Não só levantar para valorizar o passe e, quando a coisa aperta, sair correndo. Eu não valorizo meu passe, até porque eu sou oposição há 3 anos e, em momento algum, eu abaixei a guarda. Tenho sofrido alguns ataques, tenho sofrido algumas críticas pela imprensa local e infelizmente, eu estou aqui para aguentar. Tenho enfrentado esses 3 anos de cabeça erguida, todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo sabe qual é o meu capital, e se precisar, as minhas contas bancárias eu abro,
e se precisar os meus imóveis, do qual eu não tenho nenhum, eu posso mostrar, os meus veículos são financiados, e assim por diante. Então, acho que quem não deve, não teme. Quem não deve colocar a culpa no denunciante. Porque fica cômodo, daqui um pouco quem denuncia, que é o desonesto, daqui um pouco vai se inverter o ciclo. Então, vá até o Poder Judiciário, use lá aquele princípio do processo civil que chama de reconvenção, mais um, para que os senhores e as senhoras saibam, e diga que ele não é mais o réu, que ele passou a ser o autor, passou a ser a vítima. Agora, dizer que a justiça e a imprensa primeiro condena e depois não dá chance da ampla defesa do contraditório, eu estou à disposição da justiça. Tem alguns processos aí, como, por exemplo, um de difamação, imposto para mim aí, que eu disse aqui que a empresa do vice-prefeito, que vendia alimentação escolar, tem uma situação bastante complicada, da qual o proprietário não é o cidadão que hoje é prefeito, o senhor Mário Tavares, tem um respeito muito grande por aquele senhor. E, em primeiro momento, eu falei aqui, correram lá no fórum e fizeram duas ações. Para que os senhores saibam, uma representação criminal e uma ação penal com ato sumaríssimo. As duas não podiam. Erro do judiciário. Em vez de eu ficar brigando aqui na imprensa, eu fui perante o Ministério Público e o Poder Judiciário e disse, duas ações não podem circular com a mesma, tramitar com a mesma situação. O Ministério Público entendeu, foi lá, os senhores podem entrar lá, entre os processos, que pediu o arquivamento de uma delas. Quer dizer, em vez de eu ficar criando alarde e dizer que o Poder Judiciário me prejudicou, eu fui lá e simplesmente levantei a situação e pedi para que eles cancelassem, ou melhor, pedissem o arquivamento, e foi o que aconteceu. Hoje circula lá, tramita, ou melhor, só uma ação. Por isso, não se pode colocar a culpa nas pessoas que denunciam, não se pode colocar a culpa nas pessoas que estão fora dessas situações. Se o Leonel Pavan foi absolvido, é porque, se ele tivesse tudo certinho, com certeza não teria essa ação. Agora ele que entre com uma ação contra o Estado, que promoveu essa situação contra ele, e daí sim, eu acredito que ele vai conseguir receber. Vai conseguir receber, assim como aquelas pessoas que ficaram 19 anos presas, receberam. Receberam foi uma grande afronta do Poder Judiciário do Paraná, que disseram, não, ficou 19 anos preso, mas tudo bem. Você não só perdeu o olho aí, perdeu o emprego, a mulher e os filhos, o que tem? Não tem problema. Quer dizer, com aqueles lá, a justiça erra e não é punida. Agora, então, esse cidadão que entre na justiça, mas que não fique dizendo que as pessoas que denunciam estão sempre tendo um fulcro e um motivo, um intuito político, que não é esse o nosso intuito, muito menos de querer denegrir as pessoas antes mesmo de o Poder Judiciário fazer qualquer coisa. Eu não tenho escrito nada na imprensa em 3 anos, não tenho vindo dizer nada na imprensa, e já 2 ou 3 primeiras páginas do jornal aqui já me atacaram, dizendo que a MP inocentou, que o vereador Marcelo e o doutor Ademar Ribas do Vale promoveram um prejuízo de R$120 mil para o Poder Público Municipal. Seria isso. Eu fico bastante preocupado quando começa, em ano anterior à eleição, a aparecer um monte de gente prometendo que vão fazer tudo certinho. Esse cidadão aqui que eu falei no começo, já simplesmente trocou 3 coordenações já. Coordenou a campanha de um prefeito, depois foi coordenar outra, agora disse que vai coordenar a campanha vitoriosa do PSC, que é o partido que mais cresce aqui no nosso município, e que tem aí provocado essa tal coceira que ele falou. Aí, pelo menos na minha, não foi. Só se foi em alguém que ele conhece e ele que vem a público e diga de quem que foi. Muito obrigado a todos. Desculpe meu desabafo aí. Tenham todos uma boa noite. Vereador Juarez. Senhor presidente, foi aprovado nessa semana na Assembleia Legislativa do Paraná projeto de autoria do deputado Caíto Quintão, do PMDB, que proíbe o uso da sacola plástica em estabelecimento comercial. Se já vai ser proibido aí no Paraná, que nós estamos bem na divisa, então eu acho que está na hora do Legislativo de Itapara sair na frente e pensar em elaborar um projeto nessa natureza, porque já que Itapuá já é o início de Santa Catarina, que já começamos por aqui. Será isso. Boa sugestão, vereador. Vamos analisar com carinho a vossa proposição. Mais algum vereador para as suas considerações finais? Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.